Quem já saiu da prova e viu lá, cara, fiquei muito nervoso, passei mal na hora da prova. Caramba, essa semana eu não consegui dormir nos últimos dias e cheguei muito mal para a prova. Aí quando chega na prova, dormiu mal, tá despreparado, comeu mal, problema no estômago, dor de cabeça, uma série de coisas que isso pode acontecer. Então é muito importante que você entenda isso. Passar em concurso, passar numa prova de concurso, passar numa prova de OAB, passar na prova que você quiser, requer uma série de habilidades. E entre essas habilidades tem o conhecimento, claro. O erro é você achar que só o conhecimento, por exemplo, no estudo tradicional, você assistiu 1 milhão de videoaulas, você leu 50 livros, você fez milhares de resumos. A gente não ensina isso no nosso treinamento, tá? Nosso treinamento não envolve videoaulas nem livros. Beleza? Você treina conhecimento. Já aconteceu comigo. Estudei pra caramba, um exemplo de direito tributário. Estudei pra caramba, era sobre processo tributário federal. Estudei muito, eu sabia dar uma aula. Inclusive, quando eu encontrava pessoas, eu dava aula sobre aquele assunto. Quando chegou na prova, eu não sabia responder. Eu conhecia o assunto. Eu conseguiria falar de cada um dos itens, mas na hora da prova eu não sabia a resposta. Qual dos itens era a resposta? Porque a habilidade de responder a questão, de escolher qual é a certa, a exclusão, o inclusive, o exclusivo, concorrentemente, é a união, a competência da União, a competência da União do Estado. Na hora de responder a prova, eu nunca tinha passado por aquela situação, porque eu não tinha treinado isso. Que inclusive é o que os nossos alunos fazem. Eles têm contato com questões o tempo todo, com provas anteriores o tempo todo, com resposta de provas o tempo todo, com conteúdo, com comentário de professor o tempo todo, com lei seca o tempo todo. Por quê? Porque a gente coloca no nosso treinamento, a gente coloca para treinar isso. Aprende conhecimento? Aprende. Mas também aprende técnica, aprende dia a dia. E quando você chega numa situação de prova, que vê aquele monte de questãozinha lá, e você não treinou aquilo também pode te dar um branco, tá? O branco, ele não acontece só com quem estudou ou com quem não estudou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é preparação, e preparação não necessariamente é estudar conteúdo. Por quê? Porque estudar o conteúdo não necessariamente te prepara para uma situação de estresse. Concorda? Você não saber o conteúdo é uma coisa ruim, é natural você não saber, é natural você ficar apavorado. E estudar muito também, por quê? Porque você estudou muito e você sente pressão. Você estudou para aquela prova. Quando chega na prova te dá um apagão, isso não é sinônimo de falta de conhecimento, concorda? Nesse caso em que a pessoa estudou muito, é falta de preparação também. Qual tipo de preparação? Preparação mental, preparação emocional, treinar a situação de prova. Estar naquelas situações em que você é muito exigido. Normalmente quando a gente está sendo avaliado, a gente passa por essa situação. Quem estuda muito sofre muita pressão, coloca pressão em si mesmo, a família coloca muita pressão. Então quando você chega na hora da prova, não é simplesmente uma sequência de perguntas. Às vezes aquilo lá é o significado de uma vida, às age a pessoa sacrificou muita coisa para estudar, e aquilo gera uma situação de estresse, gera uma situação de defesa do organismo. O seu cérebro age de uma maneira para se defender daquele estado em que ele está sendo colocado sob pressão. Então, a forma de preparação, a preparação para concurso não é só conhecimento. Você tem que estar preparado com conhecimento, com tempo de prova, com treino de simulados, com estudo do que cai, estudo de como se responde. Você tem que estar preparado com habilidades que normalmente você não vai ver na videoaula.